Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês esse livro aqui, ó. Ragtime L. Dr. Who, né? Esse é o autor. E, bom, primeiramente a gente presta atenção nesse título, Ragtime. Ragtime é um estilo de musical. É um estilo musical. E, bom, o que acontece quando o autor escolhe um título desse para o seu romance, para sua narrativa, para o seu. Ele quer fazer com que o leitor, né, se aproprie dessa indicação para leitura, né, para sua leitura. E até ele até fala assim, ó, eu quero que você leia, leia devagar, né? Tem aqui, ó. Deixa eu ver. Não toque rápido esta música. Ragtime não é para ser tocado depressa. Scott Joplin, né? Tem escrito aqui, ó. Bom, o autor ele quer que a gente aprecie e dessa forma o que ele escolhe? Ele escolhe uma linguagem robusta e coordenada. Ele usa muito períodos coordenados, o que talvez fosse comum para a época, é, de características comuns de um grande escritor para a sua época. Hoje em dia a gente não torna isso muito grandioso, diga-se de passagem. Mas ele utiliza muito bem esse período, né? E dessa forma ele traz para a experiência do leitor uma, uma, um, um encadeamento de cenas que são bastante expressivas, né? A gente consegue ver com qualidade todo o cenário que ele introduz de Nova York nos anos 1915, no começo do século XX, né? Ele 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 apresenta para nós um modelo de família de classe média, um, e aí as coisas vão acontecendo, né? A partir daí. E aí o que acontece? Tem passagens que falam sobre o processo de despedida, de migração, de buscar vida nova em Nova York, saindo do interior. Tem passagens que falam sobre a procura de tipo, uma pessoa sai da sua zona de conforto para ter experiências em um lugar que não é propriamente da do seu tipo de, de convivência, né? Tem muitas paixões, tem algumas questões intrigantes, né, para a época, como escravidão, né? Você tem traição acontecendo, tem, mas tudo isso que eu tô falando são faíscas do que realmente vai acontecer. Porém, o autor ele constrói tudo tentando fazer um encadeamento objetivo, né?
O que seria isso? Ele objetiva tudo que está acontecendo para o desfecho da obra, que é um racismo que acontece com o Colehouse Walker, né? Bom, e esse racismo, ele é um racismo e esse personagem, né, o Colehouse Walker, ele vai buscar lidar com isso da sua forma. E essa forma, né, que é no final do filme, do livro acontece, é uma forma espetacular, né? É uma forma que prende a gente, que gera expectativa e, de certa forma, isso é paixão, né? Isso é a paixão, isso é conflito e a gente pode ver isso de várias maneiras, né? A vitória desse Colehouse de não se tornar refém de um sentimento causado por uma repulsa preconceituosa. Então talvez não seja tão evidente assim esse sentimento para as pessoas sobre o preconceito, mas que isso encobre essa luta da pessoa que sente esse preconceito é fascinante, porque é uma operação que a gente vê que é para esse desfecho desse livro. E isso é como uma música. Quando você toca uma música, você começa às vezes meio triste, mas querendo sair da tristeza. E você vai da tristeza para a virtude do espírito, da vibração em cadeia, nessa sentença que recai sobre nós, seres matematicamente dados pelas dobras dos nossos relacionantes, né? Ou seja, se eu me relaciono com você, você me dobra, porque eu acho que a coisa mais importante é o meu semelhante, fazer o bem para o meu semelhante e me dar bem com o meu semelhante, porque só esse meu semelhante é perigoso para mim. Porque esse meu semelhante, reage a mim como se fosse um espelho de mim, das minhas ações. Entende? Então, música, ragtime, se trata disso. E quando você para escutar ragtime, né, ou esse estilo musical para piano, realmente você tem uma tristeza, um ácido ali que está saindo da sua acidez natural porque está reagindo com outras substâncias, e isso é uma química fantástica, né? O poder da contração molecular desses reagentes vibrantes, desencadeando movimentos na natureza que a gente chama de inatureza, né? Porque são movimentos, são sombras das contrações das naturezas, das luzes, e isso revela um pouco para nós realmente a imprensa por trás dos nossos olhos, a imprensa das nossas sinapses, das nossas propriedades de processamento e interação social. E sabe como é que o autor ele explode isso de uma forma fascinante para chegar, né, nesse momento na obra? Ele apresenta vários acontecimentos na época que são esplendorosos, né? Ou seja, a revolução das máquinas, você tem a revolução dos entretenimentos acontecendo, e ele fala muito de um mágico, que é um cara que luta pela atenção. E se você parar e pensar bem,
nós todos lutamos por atenção. Acontece que a gente tem inveja das crianças de uma certa forma, porque elas conseguem atenção assim, ó. Para elas é muito fácil conseguir atenção, enquanto nós precisamos de academia, de títulos superiores, de dinheiro, muito dinheiro, ou até mesmo de tudo contra isso, de vergonha, de escândalo, de crime, para chamar a atenção do público que nessa questão se faz nosso pai, aquele que pode patrocinar nossas reações, que é o que melhor a gente tem, né? O que melhor a gente tem é reações. Quando você grita, você expulsa uma dor. Quando você fala, você matematicamente negocia com a dor. Quando você esforça-se, você destrói a dor inteligentemente. E quando você conhece a dor, você já não vê mais ela, porque os seus olhos, a sua visão, os seus sentidos estão para com outra atenção, com outra dor. E isso é autoridade, autorização, personificações. E, cara, ao nome do cara, ao nome do cara, Dr. Rowe. Esse é o papel desse escritor, né? Traz para nós essa forma. E é uma clássica, uma história clássica, um romance clássico. A pessoa que lê, ela vai perceber isso pela importância da escrita, da construção e adequação dos acontecimentos. Existe um trabalho bem lapidado para contar ela. Então, a primeira vez que você lê, você vai ter dificuldade de se enturmar com esse tipo de exposição. Você vai, enquanto você tá lendo lá assim, esperando alguma coisa, o cara tá olhando para você e conversando assim, ó, tomando um chazinho assim, ó. Então não é um estilo comum. Você precisa de se quebrar e se recompor durante a leitura para assumir o estado que ele pede. Se você conseguir fazer isso, você vai extrair prazer desse poço de consciência funda aqui. E dá para fundamentar para nós até mesmo o respeito para com o próximo, né? Que é evidenciado aqui. Cara, eu vou recomendar para vocês um filme que eu aluguei no YouTube. Né? Eu encontrei esse filme no YouTube, Ragtime. Eu ainda estou assistindo, só que o filme ele é muito bom. Mas eu recomendaria que você assistisse depois de ler o livro, né? Ele é muito bom, os personagens são excelentes. O cenário ele é muito ilustrante. Ele tem um. Não, mas o que eu mais gostei são os atores. Os autores não, os atores. Eles são muito relevantes, eles são muito bons. Nem parece que a gente está assistindo um filme, né? Porque muitos filmes, muitos modelos de entretenimento hoje aceitam atores que não são bons, eu diria, né? A gente tem muitos atores que não tem uma qualidade hoje porque estão desentretidos com a profissão, né? Estão na vaidade do da questão da receita pronta, né?
Então a gente tem um conflito com o nosso modelo de entretenimento hoje em dia. Hoje em dia a gente vive conformado pela fiscalização da receita pronta, né? Então, em vez da pessoa se personificar com base naquilo que ela acende por saber em relevância a sua possibilidade de atuar, a pessoa ela fica seguindo uma receita e às vezes esse gosto não supre de forma relevante e só atende, ou seja, uma satisfação esperada. Não sai do esperado, né? Não cria um desespero no sentido da atuação, da, da, desse entretenimento que de certa forma, prazer para quem o produz, para aquele que está envolvido. Então, às vezes eu penso, às vezes a pessoa não está com prazer, não está envolvido por prazer, mas está envolvido pela ganância. Às vezes a pessoa não está envolvido nesse jogo, nessa participação de criar entretenimento para o seu público, e ela está por interesses financeiros. Então aí fica aí a dica, né? É claro que um grupo de pessoas que assistir sobre isso vai entender do que eu estou falando. Outro grupo vai fazer força para se desencontrar dessa possibilidade de processar e chegar numa conclusão perto disso, né? Porém, é isso, né? Esse livro, ele, ele é bom, porém, você precisa de fazer força para ler. Ele não é um livro assim que ele te entrega todo o prazer assim de qualquer jeito, né? Ele é um livro mais exigente. Eu diria, na minha opinião. Até porque eu não sei te dizer se é a primeira vez, né? Mas talvez seja a primeira vez que eu leio um romance de época e é isso, né? Um livro clássico. Bom, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!